Meus irmãos, paz e alegria em nossos corações, sejamos todos bem-vindos à nossa casa. Para darmos início à nossa reunião, nós teremos como nossa ambientação a leitura de uma mensagem do livro Pão Nosso, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel, lição 106. Há muita diferença. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 6. É justo recomendar muito cuidado aos que se interessam pelas vantagens da política humana, reportando-se a Jesus e tentando explicar pelo Evangelho certos absurdos em matéria de teorias sociais. Quase sempre a lei humana se dirige ao governado nesta fórmula: o que tens me pertence. O cristianismo, porém, pela boca inspirada de Pedro, assevera aos ouvidos do próximo: o que tenho, isso te dou. Já meditaste na grandeza do mundo, quando os homens estiverem resolvidos a dar do que possuem para o edifício da evolução universal? Nos serviços da caridade comum, nas instituições de benemerência pública, raramente a criatura cede ao semelhante aquilo que lhe constitui propriedade intrínseca. Para o serviço real do bem eterno, fiar-se-á alguém nas posses perecíveis da terra em caráter absoluto? O homem generoso distribuirá dinheiro e utilidades com os necessitados do seu caminho. Entretanto, não fixará em si mesmo a luz e a alegria que nascem dessas dádivas, se as não realizou com o sentimento do amor, que no fundo é a sua riqueza imperecível e legítima. Cada individualidade traz consigo as qualidades nobres que já conquistou e com que pode avançar sempre no terreno das aquisições espirituais de ordem superior. Não ouvides a palavra amorosa de Pedro e dá de ti mesmo no esforço de salvação, porquanto quem espera pelo ouro ou pela prata, a fim de contribuir nas boas obras, em verdade ainda se encontra distante da possibilidade de ajudar a si próprio. Nesse momento, queridos irmãos, elevamos o pensamento a Jesus em oração. Amigo Jesus, amado Senhor, aqui nos encontramos em mais uma ocasião, reunidos em Teu nome, para refletirmos, estudarmos à luz da doutrina espírita, e que nós possamos, Senhor, sentindo a Tua presença bendita, amiga, e desses benfeitores espirituais da nossa casa, termos mentes e corações abertos às lições que receberemos na noite de hoje, através da palavra trazida pelo nosso irmão, e que ele possa ser devidamente amparado pela espiritualidade maior. Agradecemos por essa oportunidade, Senhor, tão bendita e maravilhosa, e que em Teu nome possamos dar por iniciada a nossa reunião pública da noite de hoje. Que assim seja. Bom, e agora nós teremos o momento de arte espírita com o teatro O Extraordinário Poder da Prece. Prestemos atenção. Eu fiz uma grande descoberta na escola hoje. De que grande descoberta foi essa? Eu estava muito chateada com um problema de solução. Quando uma amiga me mostrou um livro
ontem eu li coisas muito interessantes sobre a prece. Eu li que a prece é como se juntássemos no nosso coração, em nosso pensamento, um monte de amor, carinho e paz. Então, Deus acrescenta o que falta e leva ao coração de quem sofre e precisa. Sim, é assim mesmo que acontece. Por isso é que precisamos sempre colocar muito amor no que fazemos, especialmente nas orações. O amor é uma energia muito potente. E a prece também é um meio mais direto de nos comunicarmos com Deus, o nosso Pai, que está sempre disposto a nos ouvir e ajudar se for necessário. Sempre que nos sentir fracos, doentes, tristes, desanimados, é porque está faltando exaltarmos o amor em nossa vida, em forma de prece. Então, nos momentos bons, passamos uma prece. E nos momentos ruins também. Espalhemos amor através da prece. Olha, pai, eu vou buscar ali. Eu posso. Eu não sou de prece, eu vou marcar aqui, ó. Muito bem esse livro. Nós agradecemos aos nossos artistas pela mensagem, sobre a forma de arte. E agora nós vamos passar para o momento mais importante da nossa reunião, que é o nosso estudo. Estamos recebendo aí, com alegria, nosso irmão, amigo Matheus Sprovieri, que é de lá do Centro Espírita Pedro de Alcântara, que fica Avenida Ribeiro Dantas, 210, em Bangu. E nós estamos continuando o segundo mês do projeto educativo doutrinário, nosso PED, A Fé Ativa Construindo uma Nova Era, ano 1. E hoje o tema será a prece. Vibramos com o nosso irmão. Meus amigos, boa noite. Primeiramente, Gente, primeiramente agradecendo a casa pelo convite de estarmos aqui mais uma vez, fazendo um estudo muito importante, porque a prece ela é um tema, né, bastante interessante, porque dentro da doutrina espírita a gente sempre se utiliza do recurso da prece para basicamente tudo, né? A gente inicia as nossas reuniões sempre com uma oração, a gente termina as nossas reuniões sempre com uma oração. Toda vez que a gente tem alguma dúvida com relação a determinada ação, a gente faz uma oração, ou seja, dentro do centro espírita, a gente faz prece pra caramba. E no nosso cotidiano, né, na nossa vida, né, será que a gente tem esse mesmo hábito? Então, é o que a gente vai ver hoje. A gente vai começar conceituando o que é prece e vamos seguindo as questões do Livro dos Espíritos, que elas são da 658 a 666, e aí a gente vai destrinchando, né, no decorrer do nosso estudo, o que o Livro dos Espíritos nos traz com relação a esse assunto. Então vamos começar conceituando o que é prece. Então, a prece, ela é uma projeção do pensamento a partir da qual irá se estabelecer uma corrente de fluidos, ou seja, uma corrente de energias, onde a intensidade dependerá da sintonia de quem ora. Ou seja, essa corrente de fluidos, essa energia que parte da gente enquanto está fazendo a oração para alcançar a espiritualidade, ela vai depender daquela sintonia, da nossa concentração
para que ela seja de alguma forma atendida, alcançada. Um outro conceito que a gente tem é a expressão de um sentimento que sempre alcança a Deus quando ela é ditada pelo coração de quem está orando. Então, a expressão de um sentimento bom, obviamente, né, porque nenhum sentimento ruim vai chegar até Deus, e ela vai depender da nossa intenção quando a gente está orando. Então, é uma expressão de sentimento. Então, quando a gente está, como disse a apresentação agora há pouquinho, quando a gente está bem, então a gente agradece. Quando a gente não está bem, a gente está ali, de alguma forma, suplicando. E quando a súplica é verdadeira, e quando a alegria ali é verdadeira, estamos agradecendo, então ela alcança o nosso Pai maior. Então, esses são os primeiros conceitos. As preces sempre chegam até Deus, mesmo endereçadas aos espíritos bons, que passarão a mensagem e executarão a sua vontade. E ali embaixo um lembrete importante, sempre bom lembrar, a vontade de Deus é que sempre prevalece. Então o que acontece? Quando a gente faz uma oração, independente se ela é endereçada a Deus, ou a alguns bons espíritos, ou até mesmo falando um pouquinho sobre os nossos irmãos do catolicismo, que tem uma fé muito grande em determinados espíritos, né? São fulano, são ciclano. Então, o que acontece? Quando essa pessoa endereça a algum ente, e ela chega de forma verdadeira, Deus é que vai dar essa autorização, entre aspas, sobre a súplica e com certeza, né? Quando é um agradecimento, é claro que ele vai receber de bom grado. Então, mesmo que a gente não faça uma oração diretamente a Deus, é sempre a vontade dele que prevalece, né? Quando a gente está rezando o Pai Nosso, por exemplo, quando a gente chega na parte do seja feita a sua vontade, né? A gente costuma pensar assim, seja feita a sua vontade, e eu espero de todo o coração que a sua vontade seja a minha vontade também. Porque nessa hora que a gente fica um pouco ressabiado, que a gente fica assim, seja feita a sua vontade, mas eu queria muito que a sua vontade fosse a minha. Porque essa é a expressão da prece, que ela vai chegar a Deus e ela vai ser atendida de acordo com os nossos esforços, de acordo com aquilo que a gente está necessitando, de acordo com o momento em que a gente vive. Então elas serão ouvidas, mas atendidas talvez não no mesmo momento em que a gente está ali orando. Então a gente precisa ter um pouco de paciência. Porque às vezes a gente faz aquela oração e às vezes a resposta leva um tempo. Particularmente isso aconteceu comigo. Deu, ai, papai do céu, veja para mim. E depois de um tempo refleti falando, olha a resposta aí. Mas passou um tempo. Então, isso é importante, é sempre pensar que a vontade do Criador é que prevalece nesses momentos. Independente que a gente pode fazer a oração para qualquer bom espírito que a gente esteja ali mais sintonizado, mas é sempre a vontade de Deus prevalecer. Seguindo agora com a sequência do Livro dos Espíritos, a prece, ela é sempre agradável a Deus. Porém, quando ela é dita pelo coração, com verdadeiro sentimento positivo. Certo? Então, o que ele quer dizer com isso? Ela é agradável a Deus quando a gente está efetivamente orando, rezando, com uma intenção verdadeira. Então, ela vai ser ouvida. Deus não será tocado pelo ser humano egoísta ou orgulhoso.
desde que essa pessoa esteja arrependida das suas faltas. Isso é importante frisar. Por quê? Porque a gente está ali num determinado momento e fala assim, olha Deus, eu estou suplicando por uma ajuda. Mas Ele conhece o íntimo de cada pessoa. Então Ele sabe quando a pessoa está colocando a prece efetivamente com sentimento verdadeiro e positivo, ou quando ela só está jogando conversa fora. Então, sempre prestar atenção nessa situação. A oração, ela tem que partir de um sentimento verdadeiro. Se eu estou no erro, que eu me arrependa e peça auxílio a Deus. Agora, fazer a oração, a prece por fazer, muito provavelmente ela não vai alcançar a Deus. E nem aos espíritos que estão ali ajudando. Porque sabe que ela não tem uma intenção tão verdadeira. Então, a sintonia no momento das orações e da prece, elas têm que ser bastante intensas para que a gente consiga efetivamente alcançar um objetivo esperado. Então, a prece, ela é agradável a Deus. Quando? Quando a gente faz as nossas preces, as nossas orações com intenção verdadeira. Então, isso é importante a gente frisar. Outro ponto que a gente precisa conversar hoje é o seguinte: a prece é um ato de adoração. É um momento em que a gente está em conversa com Deus. E é um momento em que a gente pode sintonizar de uma forma muito legal com Ele. E aí, a questão de número 659 do Livro dos Espíritos, ele traz um trechinho que diz o seguinte: fazer preces a Deus é pensar nele, aproximar-se dele. Pela prece a gente pode louvar, pedir e agradecer. Então a gente louva, pede e agradece. Necessariamente nesta ordem? Não precisa ser nessa ordem. Mas através da prece nós louvamos, pedimos e agradecemos. Na nossa atual conjuntura, a gente está mais pedindo do que agradecendo. Mas é sempre bom lembrar e agradecer. E aí é o seguinte, vamos ver cada palavrinha dessa. O que é o louvar, o que é o pedir e o que é o agradecer. Começando com louvar. O louvar é enaltecer os desígnios de Deus sobre todas as coisas, aceitando-o como ser supremo e causa primária de tudo que existe. Geralmente, quando a gente faz a nossa prece, fala Deus Todo-Poderoso, Ser Supremo, a gente reconhecer Deus como nosso Criador, como a causa primária de todas as coisas, e que sem o aval dele, as coisas elas não vão acontecer. Então a gente sabe que a gente precisa reconhecer Deus como ser supremo e causa primária de todas as coisas, que a gente precisa de alguma forma dele. A gente não faz as coisas sozinho. Então louvar é isso. A gente não precisa ficar exaltando Deus. Deus é um ser humilde. Não vai ficar Deus querido, Deus bonito, Deus amado. Não precisamos disso. Mas é a gente reconhecer na prece Ele como ser supremo, causa primária de todas as coisas. Está lá na questão de número 1 do Livro dos Espíritos. Pedir. O que a gente pede na prece? Pedir é o quê? É recorrer em busca de luz, de equilíbrio, de forças, discernimento, coragem. Para quê? Para lutar contra as forças do mal. A gente pode pedir tudo, desde
de que não se contraria a lei de amor e esteja de acordo com o nosso merecimento. O que é pedir tudo desde que esteja de acordo com a lei de amor e com o nosso merecimento? Vou dar um exemplo prático e até um exemplo material. Vamos lá. Suponhamos que eu esteja querendo uma recolocação profissional. Então eu estou ali me especializando, estou fazendo os meus cursos, eu estou estudando, e aí chega um momento em que aparece um processo seletivo, ou seja, um momento que, opa, pintou um negócio muito legal aqui, e eu acho que eu me encaixo. Então eu vou lá, vou fazer a minha parte, vou gerar um currículo, vou enviar, vou colocar lá todas as minhas qualidades profissionais, e vou sentar e vou falar assim, puxa, papai do céu, eu preciso bastante dessa colocação. Se for do meu merecimento, se for uma situação boa para mim, que o senhor me atenda. E está na sua mão. Se eu estou fazendo exatamente por onde a probabilidade dessa prece ser atendida é grande. E depois é sempre bom lembrar da gente agradecer. Puxa, papai do céu, obrigado, consegui a minha recolocação. Ah, mas e se eu não conseguir? É aí que vem o grande problema. Porque é a hora que a gente dá a gente briga com ele. Pô, papai do céu, fiz tanto aí, por que você não deixou? Porque provavelmente aquela situação, aquela profissão, aquele posto de trabalho provavelmente não esteja adequado, E isso é um bom teste de quê? De paciência, de resignação, de resiliência, para continuar tentando. E vou lá, não, tudo bem, vou continuar tentando. Em algum momento isso vai acontecer. Esse é um pensamento que a gente, de alguma forma, precisa ter. Na teoria é muito bonito, mas na prática a gente sabe que a gente resmunga, a gente reclama, puxa, não consegui, caramba. Mas a gente sabe que a gente, quando está estudando, a gente resmunga, mas depois a gente para, esfria a cabeça, coloca no lugar e fala assim, não, para de resmungar e vamos continuar seguindo com a nossa vida para a gente conquistar o que a gente precisa. Então esse tudo, ele está inserido também nas nossas questões da nossa encarnação, da nossa vida, tá? Agora, sempre bom lembrar, e além da nossa vida material, é pedir por tudo isso daqui, que está mais ligado ao nosso moral e ao nosso espiritual do que ao material. Então, pedir força, pedir equilíbrio, pedir bastante ali na nossa caminhada, para que a gente faça, para que a gente moralmente falando, que a gente ande no caminho certo, para que todas as coisas deem certo de alguma forma na nossa vida, para que a gente tenha uma conduta moral legal. E que se porventura a gente escorregar em algum momento, fala assim, papai do céu, sou falho, estou pedindo perdão, mas eu estou aí continuando nessa luta e pedindo cada vez mais para me dar força, equilíbrio e assim vai. E por último, agradecer. Eu aponto para lá e para cá. Apareceu? Ah, não, foi, peraí. O agradecer é reconhecer as bênçãos recebidas, ainda que em diferentes graus de entendimento e aceitação. A alegria, a fé, trabalho, a esperança, a família, os amigos, a encarnação, ou seja, agradecer por todas as coisas que a gente tem. Por mais difícil que seja, que no momento em que a gente esteja numa situação complicada, por mais difícil que seja agradecer, pelo menos agradecer para a gente estar aí lutando, trabalhando, de alguma forma correndo atrás do nosso prejuízo, tendo força, tendo saúde, agradecer por isso. Então é importante a gente lembrar de quando a gente, a gente está fazendo as nossas preces, as nossas orações, sempre de louvar, pedir e agradecer. Lembrando de Deus
como nosso Ser Supremo, pedindo aquilo que a gente necessita e de acordo com aquilo que a gente merece, e agradecer por todas as oportunidades que Ele nos dá de vida. Então é sempre bom lembrarmos dessas 3 coisinhas. E repetindo, não precisa ser naquela ordem ali, mas é sempre bom a gente lembrar de fazer. E seguindo com a sequência do estudo do Livro dos Espíritos, ele toca num outro assunto bastante interessante, que é o seguinte: a prece auxilia na melhoria do ser humano. Ela ajuda a gente a nos tornarmos pessoas melhores. E de que forma? A prece torna o ser humano mais forte contra o mal, aliada à mudança de conduta. Então, quando a gente está ali nas nossas orações, sabendo que somos imperfeitos e pedindo para que a gente melhore, e que a gente está realmente fazendo um esforço para se melhorar, ela vai, de alguma forma, nos auxiliar. De chegar e falar assim: Deus, eu sei que eu estava errado, eu estou na tentativa, eu preciso melhorar, eu estou tentando, e o Senhor está vendo. De alguma forma, quando a gente se conecta, a gente sente essa mudança. Isso é muito importante, prestarmos atenção nisso. Quando nós nos conectamos com Deus, a gente sente essa mudança, uma vez que a gente está trabalhando nela. Um outro ponto importante é que a prece ajuda a reconhecer as nossas virtudes e as nossas falhas. No momento em que a gente agradece e pede a Deus para que nós nos tornemos pessoas melhores, de alguma forma a gente começa a enxergar onde nós estamos acertando e onde nós estamos nos equivocando. E, consequentemente, nos nossos equívocos, a gente vai lá e começa a consertar, a mudar a nossa conduta de alguma forma. Então, quando a gente se conecta com Deus, a gente consegue perceber um pouco melhor as nossas qualidades e os nossos defeitos. E a partir disso, irmos atrás da nossa melhoria moral. E a prece auxilia na reflexão sobre as situações da vida e o que precisa se fazer para melhorar. Que quando a gente faz essa conexão e pensa: puxa, Senhor, eu preciso me tornar uma pessoa melhor, e me deu essa resposta. E aí as coisas do cotidiano vão acontecendo e a gente consegue entender aonde é que estão as falhas. Poxa, aí a gente só tem a agradecer. Muito obrigado, que agora eu já entendi. E a gente não precisa ser muito formal para a prece, né? Eu costumo falar isso muito nos grupos de juventude. Uma vez que a gente reconhece, fala assim: Deus, muito obrigado, eu entendi qual é o propósito, a gente já está sintonizando. Então, assim, a transformação moral, que é uma das pautas mais importantes da doutrina espírita, que a doutrina espírita promove, é a nossa transformação moral. E com as orações sendo as fortalecedoras da gente para que a gente se transforme, ela é uma grande aliada. Então, no momento em que a gente percebe que precisa melhorar, essa conexão com Deus, ela se faz muito importante para que a gente compreenda as nossas falhas e faça a devida correção. E seguindo com a nossa sequência do Livro dos Espíritos, essa resposta que está na questão de número 660A, ela é muito interessante. Ela fala o seguinte: o essencial não é orar muito, mas orar bem. O que eu quis dizer com isso?
Existem pessoas que julgam que a prece, ela ser muito extensa, ou ela ser muito demorada, ou que se faça todos os dias repetidas vezes, isso daí vai ser algo que seja positivo. O que ele coloca? Existem pessoas que julgam a prece pela extensão e pelas palavras e fecham os olhos para os próprios defeitos. Daí é que a gente tem que prestar atenção. Uma vez eu até fui questionado na mocidade, porque um jovenzinho perguntou assim, mas aquelas pessoas de outras crenças que fazem correntes e ficam horas orando. Eu falo, a gente não viu no início do estudo que se a coisa for verdadeira, de coração, dita de coração, com sentimento verdadeiro, ela não vai alcançar? Então, se ela está fazendo isso de coração aberto e verdadeiro, ela não vai alcançar. O que ele está dizendo aqui é o seguinte, que não adianta a gente fazer correntes e mais correntes de oração se a gente está mecanicamente fazendo. E isso daqui a gente pode fazer aqui dentro do Santo Espírito também. Vou chegar aqui, Senhor, muito obrigado, que assim seja. Fiz. E aí, atingiu, alcançou alguma coisa? Provavelmente não. O que ele está colocando é que Deus distingue facilmente o bem e o mal. E a prece não oculta as faltas do ser humano. E rezar pedindo perdão sem modificar a conduta de nada adianta. Então você vai ter 15 minutos de prece, pedindo perdão a Deus pelas faltas, mas ela não vive de forma intensa e verdadeira, nada vai adiantar. Se eu estou fazendo as orações por obrigação, provavelmente não vai adiantar. Então ele não está dizendo que as palavras bonitas, que o tempo da prece é que ela vai ser eficaz. Ele está dizendo que é o sentimento verdadeiro. E tem gente que acha que as preces grandonas e longas, elas vão ter eficácia. E ainda corre o perigo da prece ser muito longa, da pessoa já se distrair. De começar, Senhor, que não sei o que, não. Aí quando tu olha, você começa a olhar pro relógio. Pô, já tem quase 10 minutos de prece. Aí tu já tá assim, cara, o que eu vou jantar quando eu chegar em casa? Aí tu vai estar assim, pô, será que eu vou perder meu ônibus? E aí a gente começa a perder a conexão. E isso é muito do ser humano. Isso é muito do ser humano, da gente chegar em determinado momento que a gente começa a voar. Por quê? Porque, caramba, já perdeu o fio da meada. E às vezes aquela pessoa que faz uma prece de 30 segundos, ela alcançou muito mais a Deus do que aqueles 10 minutos de palavra. Então isso é que ele está querendo colocar. Então o importante não é orar muito, mas orar bem. Eu costumo falar assim, uma coisa particular e rápida, né? De que sempre quando eu saio de casa eu falo assim, vamos com Deus. E quando eu chego em casa eu falo, cheguei, graças a Deus. Já é uma manifestação verdadeira. Que eu pedi proteção e agradeci pela proteção e está tudo certo. Né? Então, isso é que é importante, olha, Deus ele distingue o bem e o mal. Ele sabe quem é que está fazendo a oração de forma verdadeira. E que nada adianta da gente pedir perdão pelas faltas se a gente efetivamente não vai conseguir, de alguma forma, eliminar essas faltas. Aí é muito mais honesto no momento da nossa oração chegar e falar assim, Deus, perdão pelas faltas, me dê força para conseguir
eu sei que é difícil, mas eu vou tentar. É muito mais honesto do que chegar e falar assim, Deus, perdão, eu não farei isso de novo. Então é isso que ele quer, é orar bem, não é orar muito. Aí eu tenho uma história engraçada, que a gente estava falando sobre esse assunto na mocidade ao qual eu coordeno. E aí um jovem chegou para mim e falou assim, mas sabe, tio, eu acho que assim, um dia tem 24 horas, certo? Eu falei, isso. Então, se de 24 horas a gente orasse umas 4 horas, tá bom, né? Eu falei, olha, se você orar 4 horas, eu já vou pedir para que você vá para uma colônia espiritual elevadíssima, porque de 24 horas você rezar por 4 horas, você está rezando bastante, né? Eu acho engraçado essa média, 24, se a gente rezar por 4 horas, eu falei, por 4 horas você já perdeu sua concentração, amiguinho, né? Aí eu mostrei essa frase, né? Não é orar muito, mas orar bem, que é o mais importante para Deus, certo? Então, existe a possibilidade de uma pessoa estar fazendo 10 minutos de prece com muito fervor? Existe, claro, mas, poxa, não é isso que Deus está vendo, certo? É a nossa verdadeira intenção. Seguindo com a sequência, a gente tem um outro ponto importante que é o seguinte, a prece muda a visão das provas. Olha só aqui, a visão das provas. Eu não disse a prece muda as provas, é o nosso olhar sobre elas. Tá? O que quer dizer isso? Que a oração não muda a natureza das provas, mas fazem a gente ter um outro olhar. Quando a gente está enfrentando um determinado obstáculo e que a gente pede a Deus para que a gente tenha uma luz para enxergar, de alguma forma a gente vai ver os nossos obstáculos de uma forma diferente. E, consequentemente, até conseguir uma solução para o problema, uma vez que a gente fez essa conexão. O sentimento de proteção e de força para encarar. Quando a gente pede resignação, que é o quê? Olha, o meu obstáculo está aqui. Peço a Ti para me ajudar o quê? A não murmurar, não reclamar e seguir em frente. E resiliência, que é o ato da gente conseguir passar pelos obstáculos e enfrentá-los e seguirmos em frente. Essa é a verdadeira intenção. A gente não precisa pedir, se a gente pedir a Deus assim, Deus, elimina a minha prova. O que pode acontecer? Será que ela vai ser eliminada totalmente? Ou será que ele vai falar assim, não, amiguinho, espera aí. Eu não vou eliminar, mas eu vou te dar um novo olhar sobre ela. E aí você vai conseguir, de alguma forma, passar por esse problema, por essa situação, por esse obstáculo. E aí aquela pessoa, ela vai chegar e falar assim, nossa, Deus eliminou a prova. Na verdade não, na verdade ele deu foi o quê? Discernimento, resignação, e a pessoa passou por ela, mas aí ela, no entendimento, falou assim, epa, caramba, consegui. Tudo bem, para Deus está tudo certo. Mas é uma questão de, ela não vai pegar o seu obstáculo e vai arrastar para o lado para você passar. Ela não vai pegar aquela pedra enorme e falar assim, vou tirar da sua frente. Mas ela vai dar o quê? Meios, através das nossas intuições, para quê? Para a gente quebrar aquela pedra e tirar ela dali. Como eu vou fazer isso? E aí, através da oração, a gente consegue ter essa conexão e, consequentemente, uma resposta. As súplicas justas são atendidas mais vezes do que pensamos, que foi o que eu acabei de falar. Às vezes a gente nem percebe que os obstáculos... a gente percebe, mas a gente acha que Deus foi lá e fez
mágica, entre aspas, e tirou tudo de obstáculo da nossa frente, mas não. Às vezes a gente que está ali, através das nossas orações fervorosas, pedindo soluções, a gente consegue essa resposta, a gente age, mas é tão sutil que parece que a coisa, né, sumiu da nossa vida por parte de mágica, mas não foi. Então, isso é interessantíssimo. As súplicas justas são atendidas mais vezes do que a gente pensa. Porque enquanto seres humanos imediatistas que somos, a gente quer que a coisa aconteça amanhã. Se eu chegar aqui agora e falar assim, Deus, eu peço para você isso. Você já quer acordar com isso na mesa da sua sala. E não é assim que funciona, né? A gente quer solução rápida. Mas nem sempre ela vem rápida assim. Então, por isso que a gente precisa exercitar um pouco a nossa paciência. E aí, no Evangelho segundo o Espiritismo, tem um itemzinho que ele fala assim, ajuda-te e o céu te ajudará. Que muita gente acha que isso é uma passagem, mas na verdade ela é o título de um item, de alguns itens do Evangelho, onde ele fala do pedir e vamos obter, né? Então, quando ele fala ajuda-te e o céu te ajudará, o que ele está falando? Vamos trabalhar, vamos nos exercitar para que os nossos obstáculos eles sejam superados. E, consequentemente, a espiritualidade amiga, com a autorização de Deus, vai te ajudar. A gente não pode esperar as coisas caírem no nosso colo. A gente precisa agir. Se eu necessito de algo material, como eu falei no início do nosso estudo, que a gente corra atrás disso. Se a gente precisa de fortalecimento espiritual, que a gente corra atrás disso. Então, por isso que ele fala, ajuda-te que o céu vai te ajudar. Ou seja, se a gente está agindo para que a gente se melhore, a espiritualidade de Deus vai estar com você, vai estar com a gente, certo? Então, essa é o mecanismo para que a gente compreenda, né, a vontade de Deus e que a gente compreenda o poder que a prece possui para que a gente, de alguma forma, consiga se melhorar e conquistarmos aquilo que a gente está necessitando através do nosso esforço. A prece auxilia aqueles que sofrem, que também está no ponto de hoje que a gente está estudando. O que ele quer dizer com isso? Através da sintonia da prece, os espíritos sofredores recebem o que necessitam para não se sentirem esquecidos e aliviarem as suas dores. Aí nós estamos falando tanto dos encarnados quanto dos desencarnados, né? Quando a gente pede por alguém que está sofrendo e esse alguém sente essa vibração positiva, é muito bom. Às vezes, os nossos próximos, ou até mesmo as pessoas que a gente não conhece, mas a gente se sente tocado pela situação e que a gente de alguma forma não pode, sei lá, auxiliar materialmente. Mas se a gente vibra positivamente por aquela pessoa que está necessitada, aí a necessidade, ela pode ser uma necessidade moral ou até mesmo material, e quando ela se sente reconfortada com essa sintonia, está valendo. Às vezes a pessoa no desespero não consegue fazer uma oração. E se a gente intervém verdadeiramente, como a gente está falando do estudo inteiro, de alguma forma ela vai auxiliar aquela pessoa que esteja passando por algum sofrimento.
Mas a gente entende isso. Às vezes, no momento do desespero, não sai nenhuma palavra de socorro, de auxílio. Às vezes a pessoa perde o time, o tempo. Assim, meu Deus, ela está tão desesperada que ela não vai conseguir fazer uma oração. Mas eu vou interceder. Eu vou lá, vou fazer. E espero que ela escute. E muitas das vezes elas sentem isso. Puxa, eu estava tão desesperado, de repente me bateu uma calma, me bateu uma paz. Por quê? Porque alguém intercedeu. E funciona, porque eu fiz verdadeiramente. E a prece, ela auxilia no exame de consciência e no resgate nas esferas espirituais inferiores. Isso aqui é interessantíssimo. Alguns espíritos relatam que quando eles estavam em ambientes espirituais de trevas, né, como eles colocam, né, e alguns espíritos até falam que as esferas espirituais inferiores se compara, por exemplo, ao inferno, que outras crenças acreditam, elas se veem tocadas, sei lá, por uma luz, por alguma energia, e essa energia de alguma forma fez com que aquele espírito se ligasse naquilo que o exame de consciência estava pecando, ou seja, que quando a gente desencarna, né, o estado de consciência do espírito é que dita o ambiente espiritual ao qual ele vai estar, né, inserido, e quando ele percebe que aquela energia, alguns até enxergam como se fosse uma luz, e quando aquele espírito consegue alcançar essa luz, essa energia, e percebe o porquê dela estar naquele ambiente espiritual inferior, e se sente tocada pela oração, muitos até mesmo conseguem se arrepender dos seus atos e serem resgatados pelos espíritos superiores, né, por conta de orações, ou de uma oração feita por aquele ser, por aquele espírito, né? Então é muito interessante o poder que uma oração tem, principalmente para os espíritos que já desencarnaram e estão em sofrimento, né? Tanto que algumas casas espíritas, quando tem essas reuniões de tratamento espiritual, elas sempre pedem pelos espíritos sofredores, para que aquela prece os alcance de alguma forma. Né? E existem relatos mediúnicos de que sim, olha, esta oração que foi feita, ela me ajudou a sair de um ambiente e de um estado de consciência ruim. Então isso é muito interessante, muito legal de perceber o poder que a prece possui. E para a gente finalizar o nosso ponto de hoje, eu trouxe o seguinte: Deus nos envia sempre os bons espíritos para auxiliarem. Não existem fórmulas especiais de oração. A bondade de Deus não está voltada para as receitas e para o número de palavras, mas sim para as intenções de quem está orando. Essa consideração final nós falamos ali mais ou menos no meio do estudo, mas ela fecha o que a gente está dizendo. Por quê? Porque é importante a gente sempre lembrar de que os espíritos, os bons espíritos, os espíritos superiores, como a gente queira falar, eles estão sempre do nosso lado. Às vezes a gente que não consegue enxergar, por conta da nossa sintonia. E os bons espíritos, eles respeitam o quê? A nossa escolha, o nosso livre-arbítrio. Então, se eu estou vibrando negativamente, eles vão estar aqui, no cantinho só, e tudo bem, é a escolha dele, ele fez essa escolha. A partir do momento em que há sintonia, e que a gente sintoniza com a espiritualidade amiga, eles vêm solicitamente
e nos auxiliam. E a prece é o meio mais eficaz que a gente tem de sintonia com a espiritualidade superior. Algumas pessoas acreditam que somente através da mediunidade, ou seja, da comunicação com os espíritos que já, fora do corpo físico, com a gente que está aqui no corpo físico, é que a gente tem contato com a espiritualidade. Mas não, a oração é o meio, é a comunicação que a gente faz com a espiritualidade superior. Então que a gente peça aos bons espíritos tudo aquilo que a gente colocou, quando eu mostrei para a gente aqui, o que está lá na questão 659. Que a gente peça, que a gente agradeça, que a gente pense em Deus como o Ser Supremo, que vai nos auxiliar através da espiritualidade amiga. Que esse é o meio. A gente não precisa ser médium para sintonizarmos com a espiritualidade amiga e com Deus. A nossa vibração e a nossa sintonia positiva já fazem essa conexão e a gente consegue sentir. Então que a gente faça esse esforço de fazer as nossas preces verdadeiras, que a gente faça esse esforço da gente fazer a nossa sintonia, que não precisa ser 4 horas por dia, como o jovenzinho da mocidade lá que eu coordeno, ele falou, mas que a gente tenha um tempo de recolhimento, alguns minutinhos, para que a gente faça essa sintonia com Deus e que de alguma forma a gente peça aquilo que a gente necessita para que a gente consiga vencer as nossas tendências ruins, para que a gente se transforme moralmente e nós nos tornemos pessoas melhores. Então, fechando aqui, não precisamos de fórmulas, não precisamos de receita. A prece vinda do coração é que importa. E bom é que já tem algumas preces ditadas e que a gente pode, de alguma forma, olha, eu não estou conseguindo formular uma palavra, mas eu tenho uma oração aqui muito legal que eu guardo comigo e que eu faço e me sinto muito bem. Está valendo. Por quê? Porque está vindo do nosso coração, está vindo de sentimento puro. Ah, não me vem palavra, eu vou fazer um Pai Nosso. Então, está valendo. Porque ela tem que partir verdadeiramente da gente. Independente dela ser escrita, independente dela me deu copiar do amiguinho lá a prece, mas se eu fizer ela de forma muito intensa, ela vai alcançar. Então que a gente tenha esse hábito, que a gente possa sempre estar sintonizando com Deus e que Ele nos abençoe sempre. E por isso encerro a nossa palestra de hoje, agradecendo mais uma vez o convite da casa para estarmos aqui e até uma próxima oportunidade, um ótimo final de semana para todo mundo e que Deus nos proteja sempre. Nós agradecemos ao nosso irmão e amigo Deus pela mensagem da noite de hoje, rogando a Jesus que possa ampará-lo na continuidade das suas tarefas na seara espírita. Amado Mestre Jesus, Divino Pastor de nossas almas, nesse momento, Senhor, em que sentimos o Teu abraço suave, afetuoso, a nos envolver em clima de paz e harmonia, que os amigos espirituais possam derramar sobre cada um de nós aqui presente, encarnado ou desencarnado, fluidos salutares que nos auxiliem em nosso refazimento, não apenas orgânico, mas também psicológico, emocional, moral e espiritual. Fortalecendo em nós, Senhor, a fé, o ânimo, a coragem, para enfrentarmos as nossas lutas redentoras. E assim sendo, Senhor, agradecidos estamos, te rogamos ainda, Mestre amado, que possa nos acompanhar
e o retorno ao nosso destino, graças a Ti, Senhor. Meus irmãos, muita paz, que Jesus abençoe e que possamos estar juntos novamente na próxima semana. Fiquem com Deus.